Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns obstáculos contra a evangelização, a prática do evangelismo. Bem, nós sabemos que a obra de Deus sempre enfrentou adversidades, a proclamação do evangelho sempre enfrentou diversos obstáculos, desafios, seja eles oriundos dos próprios evangelistas ou até mesmo dos evangelizados. Questões externas ou internas sempre são obstáculos que a gente tem que enfrentar. Eu gostaria de fazer essa consideração de alguns desses impedimentos da prática da evangelização. No que diz respeito às questões externas, nós podemos pensar na diversidade das religiões que existe hoje. Tantas crenças pode sim ser um obstáculo contra a evangelização. Quando a gente pensa na cultura totalmente secularizada, o relativismo é um obstáculo bastante grande para a gente enfrentar. Os escândalos institucionais também são um grande obstáculo que gera uma certa desconfiança. A própria incredulidade talvez seja um grande desafio externo da evangelização. O desinteresse espiritual, a questão linguística e a própria cultura em si são os desafios que a gente tem que enfrentar. Além desses desafios externos, nós temos muitos outros desafios internos que a gente pode citar alguns deles, principalmente voltados às questões mais emocionais. Por exemplo, o medo de ser rejeitado é muito comum em muitos evangelistas, e o temor de ser recusado, ser ridicularizado, pode sim paralisar a nossa ação evangelística. Então, é um grande obstáculo interno que a gente tem que enfrentar, é o medo. Dentro dessas questões emocionais também, internas, nós podemos pensar também na própria vergonha, que é um sentimento assim, que pode sim paralisar. A vergonha da própria história, do próprio testemunho, pode sim impedir alguns evangelistas de compartilharem assim a sua fé abertamente para as pessoas. A questão da insegurança sobre algum ponto teológico, alguma questão teológica, pode sim gerar uma certa hesitação na hora de proclamar o evangelho. Então essa insegurança pode causar a paralisia da evangelização. A falta também de compaixão, de empatia, pode gerar um certo desconforto ali na abordagem, e aí a gente tem que lidar com essas questões também da empatia. Não podemos ter uma abordagem fria, né? E a gente tem que tratar as pessoas ao nosso redor como seres humanos que precisam do amor de Jesus Cristo. Então não dá certo para compartilhar com apatia. Os fracassos anteriores podem sim gerar uma certa resistência e talvez gerar um desânimo para que a gente não proclame mais o evangelho. A procrastinação talvez seja um dos grandes obstáculos. Muitas vezes a gente está dizendo por aí: eu não tenho tempo, deixa para outro dia, outra oportunidade eu compartilho. E enquanto a gente está dando essas desculpas, Jesus está dizendo: levantem os vossos olhos e vedes os campos que já estão brancos para as ceifas. Ou seja, Jesus está dizendo: não deixe para amanhã, não procrastine, vamos fazer hoje. A falta de paz de espírito também é um grande dilema que nós temos que lidar. O grande apóstolo Paulo, o Senhor havia aberto uma porta de oportunidade para ele pregar o evangelho, mas a Bíblia diz que ele não teve tranquilidade em seu espírito e perdeu aquela oportunidade. Então nós precisamos lidar com a tranquilidade de espírito também. O Mark Dever, em seu livro Evangelho e a Evangelização, ele faz uma citação muito propícia para esse nosso entendimento aqui. Ele diz: se houver um tempo no futuro em que Deus avaliará todas as oportunidades perdidas de evangelização, receio que haverá uma certa demora na eternidade. Ou seja, me parece que ele está querendo dizer que haverá um certo congestionamento no céu por causa da prestação de conta das oportunidades perdidas. E muitas das vezes esses fatores que a gente colocou agora são esses obstáculos que nos fazem perder muitas oportunidades de proclamar o evangelho da salvação. E além dessas questões externas e internas que eu compartilhei aqui, eu gostaria de lembrar também de um grande inimigo também, um grande obstáculo que a gente tem que enfrentar, que é a própria força contrária, chamada de Satanás e demônios, que estão aí sempre trabalhando para que a gente não pregue o evangelho, para que a proclamação do evangelho seja deixada de lado.
e nós precisamos tomar muito cuidado com esse obstáculo espiritual. Mas nós sabemos que, apesar dessas questões emocionais, medo, vergonha, uma certa insegurança, um certo desânimo, nós sabemos que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. O Espírito do Senhor está sobre a minha e a sua vida, e nós podemos pregar com autoridade a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E apesar desses obstáculos externos e internos, nós podemos sim anunciar a boa nova de salvação. Que Deus te abençoe e te use poderosamente.